A sala do tribunal estava em completo silêncio. O desembargador Arthur Salles, um dos homens mais temidos do sistema judiciário, estava de joelhos no chão de mármore frio, suas mãos trêmulas estendidas em súplica para uma mulher de 60 anos, vestida com um uniforme azul de faxineira. Lágrimas de desespero escorriam pelo rosto do magistrado enquanto ele implorava: "Por favor, Dona Graça, eu faço qualquer coisa que a senhora quiser." A mulher diante dele segurava um pequeno gravador digital e sua voz ecoava pelas paredes do corredor com uma autoridade que jamais havia sido associada a ela. "O senhor se esconde atrás de suas leis e de sua posição, desembargador, mas esqueceu a lei mais importante de todas, a decência humana." O que ela disse em seguida mudou tudo para sempre. Mas, para entender como chegamos a este ponto, precisamos voltar ao início daquele dia fatídico, quando tudo ainda parecia normal no Palácio da Justiça. Era uma segunda-feira típica de março, quando Dona Graça chegou ao tribunal às 5:30 da manhã, como fazia há 20 anos. Seus passos silenciosos ecoavam pelos corredores ainda vazios, enquanto ela empurrava seu carrinho de limpeza, carregado com produtos de limpeza, panos e o peso invisível de 2 décadas de observação silenciosa. O Palácio da Justiça despertava lentamente. Dona Graça conhecia cada som, cada rotina, cada segredo sussurrado nos cantos escuros. Ela era como um fantasma benevolente, movendo-se entre as sombras da burocracia, invisível aos olhos daqueles que se consideravam importantes demais para notar sua presença. No 7º andar, onde ficavam os gabinetes dos desembargadores, a atmosfera era diferente. O ar parecia mais denso, carregado de poder e arrogância. Era ali que trabalhava Arthur Salles, um homem de 55 anos, cuja reputação de severidade o precedia por todos os corredores. Em público ele era a personificação da justiça. Porte elegante, voz grave e autoritária, olhar penetrante que parecia capaz de desvendar qualquer mentira. Mas Dona Graça sabia que existe uma grande diferença entre a máscara pública e o homem por trás dela. Durante seus anos de serviço, ela havia desenvolvido uma habilidade peculiar, a arte da invisibilidade social. Para os advogados de terno caro que transitavam pelos corredores, para os promotores ambiciosos e para os juízes prepotentes, ela simplesmente não existia. Era parte da decoração, tão relevante quanto uma cadeira ou uma mesa. E essa invisibilidade se tornou seu superpoder. Enquanto limpava os gabinetes, organizava documentos e esvaziava lixeiras, Dona Graça ouvia conversas que jamais deveriam ter sido ouvidas por ouvidos externos. Ela sabia sobre esquemas de corrupção, sobre favores políticos, sobre a compra e venda da justiça, como se fosse uma mercadoria qualquer. Mas, acima de tudo, ela sabia sobre Arthur Salles. O desembargador havia construído um império de medo e intimidação. Seu gabinete era seu castelo, e ele se comportava como um rei absolutista. Secretários tremiam em sua presença, advogados experientes gaguejavam ao apresentar seus casos, e funcionários de menor escalão simplesmente evitavam cruzar seu caminho. Mas havia algo que perturbava profundamente Dona Graça: a forma como Salles tratava os funcionários mais humildes do tribunal. Para ele, faxineiros, copeiros, contínuos e seguranças não eram pessoas, eram coisas, objetos úteis que deveriam funcionar perfeitamente e em completo silêncio. Quando algo saía errado, sua fúria era desproporcional e cruel. Foi numa manhã de fevereiro que Dona Graça conheceu Ana, uma jovem de 22 anos que havia começado a trabalhar como copeira no tribunal. Ana tinha olhos grandes e expressivos, sempre acompanhados de um sorriso tímido que iluminava seu rosto angélico. Ela vinha de uma família simples da periferia da cidade, e este emprego representava não apenas sua primeira oportunidade profissional, mas também a única fonte de renda para cuidar de sua mãe, que lutava contra um câncer agressivo. Desde o primeiro dia, Dona Graça sentiu um carinho maternal por Ana. A jovem a lembrava de si mesma quando era mais nova, determinada, trabalhadora, mas ainda inocente demais para compreender completamente a crueldade que pode existir no coração humano.
Ana rapidamente se destacou por sua dedicação e eficiência. Ela chegava cedo, ficava até tarde quando necessário e tratava todos com cortesia e respeito. Sua única falha, se é que podemos chamá-la assim, era sua beleza natural e sua ingenuidade. Uma combinação que, infelizmente, havia chamado a atenção do desembargador Salles. Tudo começou com pequenos gestos aparentemente inocentes. Salles começou a pedir especificamente que Ana trouxesse seu café da manhã. Depois, passou a solicitar que ela organizasse documentos em seu gabinete durante os intervalos. Gradualmente, suas solicitações se tornaram mais frequentes e mais íntimas. Dona Graça, com sua capacidade única de observar sem ser notada, percebeu imediatamente o que estava acontecendo. Ela viu como os olhos de Salles seguiam Ana pelos corredores, como ele inventava desculpas para chamá-la ao seu gabinete, como sua voz mudava de tom quando falava com ela, menos autoritária, mais sedutora, mas sempre carregada de uma ameaça sutil. O ponto de virada veio numa tarde chuvosa de março. Dona Graça estava limpando a antessala do gabinete de Salles quando ouviu vozes vindas do interior. A porta estava entreaberta e ela pôde ver Ana de pé diante da mesa do desembargador, suas mãos tremendo, enquanto segurava uma bandeja com café. "Ana, minha querida", disse Salles com uma voz oleosa que fez o estômago de Dona Graça se revirar. "Você é uma moça inteligente. Certamente compreende que sua permanência aqui depende de... como posso dizer? De sua disposição em colaborar com certas necessidades especiais que eu possa ter." Ana balbuciou algo inaudível, claramente confusa e assustada. "Veja bem", continuou Salles levantando-se e caminhando ao redor de sua mesa, "seu emprego é precário. Você não tem estabilidade, não tem proteção. Eu, por outro lado, tenho o poder de garantir que você permaneça aqui por muito tempo, ou de fazer com que desapareça antes do final da semana." Dona Graça sentiu seu sangue ferver. Ela havia visto essa cena se repetir inúmeras vezes ao longo dos anos, sempre com funcionárias jovens e vulneráveis. Mas desta vez era diferente. Esta vez era Ana. Eu não entendo o que o senhor está querendo dizer", murmurou Ana, sua voz quase inaudível. Salles riu, um som frio e calculista. "Oh, você entende perfeitamente. E entende também que sua mãe precisa daqueles remédios caros que o plano de saúde do tribunal está cobrindo, não é mesmo? Seria uma pena se houvesse algum problema com a cobertura." Naquele momento, Dona Graça tomou uma decisão que mudaria tudo. Silenciosamente, ela tirou de seu avental um pequeno gravador digital que havia comprado anos atrás. Um dispositivo simples que estudantes usavam para gravar aulas. Ela o ligou e o posicionou estrategicamente perto da porta entreaberta. A partir daquele dia, Dona Graça se tornou a sombra vigilante de Ana. Sempre que a jovem era chamada ao gabinete de Salles, ela encontrava uma desculpa para estar por perto, sempre com seu pequeno gravador funcionando. E o que ela registrou nos dias seguintes era ainda mais perturbador do que havia imaginado. As exigências de Salles se tornaram progressivamente mais explícitas e degradantes. Ele não apenas insinuava favores sexuais, mas detalhava exatamente o que esperava de Ana, sempre temperando suas palavras com ameaças veladas sobre seu emprego e o tratamento médico de sua mãe. "Se você não fizer exatamente o que eu digo", ela ouviu Salles dizer numa tarde, "sua mãe doente não recebe mais os remédios da fundação do tribunal. É simples assim. Você escolhe a dignidade da sua família ou o conforto da sua consciência." Dona Graça sabia que precisava agir, mas também sabia que precisava ser estratégica. Um confronto direto seria inútil. Quem acreditaria na palavra de uma faxineira contra a de um desembargador? Ela precisava de algo mais poderoso, algo irrefutável. Então ela começou a expandir sua vigilância. Descobriu que Ana não era a primeira, nem seria a última. Salles tinha um padrão. Ele sempre escolhia funcionárias jovens de origem humilde, com familiares doentes ou situações financeiras desesperadoras. Mulheres que não tinham poder, não tinham voz, não tinham escolha. Durante semanas, Dona Graça coletou evidências.
Seu pequeno gravador capturou conversas que revelavam um sistema sistemático de chantagem e abuso de poder. Mas ela sabia que precisava de um momento perfeito para agir, um momento em que o impacto fosse máximo e irreversível. Esse momento chegou numa tarde de terça-feira, quando o destino orquestrou uma situação que nem mesmo Dona Graça poderia ter planejado melhor. Era uma manhã típica de terça-feira, quando o destino decidiu que chegara a hora da verdade. Dona Graça havia chegado ao tribunal mais cedo que o habitual, impulsionada por uma inquietação que ela não conseguia explicar completamente. Algo no ar parecia diferente, carregado de uma tensão elétrica que precedia grandes tempestades. O Palácio da Justiça despertava com sua rotina habitual. Os primeiros advogados começavam a chegar, seus passos ecoando pelos corredores de mármore, enquanto conversavam em voz baixa sobre casos e estratégias. Promotores carregavam suas pastas repletas de processos, e funcionários administrativos se preparavam para mais um dia na gigantesca máquina da justiça brasileira. Ana chegou pontualmente às 7 horas, como sempre fazia. Dona Graça notou imediatamente que algo estava errado. A jovem, normalmente radiante apesar das circunstâncias difíceis, parecia abatida. Suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto ela organizava as xícaras e preparava o carrinho de café, e havia uma palidez preocupante em seu rosto que maquiagem alguma conseguia disfarçar completamente. "Bom dia, Dona Graça", murmurou Ana, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. "Bom dia, minha filha", respondeu Dona Graça, sua voz carregada de carinho maternal. "Como está sua mãe?" Os olhos de Ana se encheram de lágrimas que ela tentou conter rapidamente. Ela está pior. Os médicos disseram que precisa de um tratamento mais agressivo, mas o plano está dando problemas com a aprovação. Dona Graça sentiu seu coração apertar. Ela sabia exatamente quem estava por trás desses problemas com o plano de saúde. Arthur Salles havia mencionado especificamente essa chantagem em uma de suas conversas gravadas. Ele tinha contatos na administração do plano de saúde do tribunal e podia facilmente criar obstáculos burocráticos que pareceriam casuais, mas eram na verdade parte de sua estratégia de coerção. "Tenha fé, minha filha", disse Dona Graça, colocando uma mão gentil no ombro de Ana. "Às vezes, as coisas se resolvem de formas que a gente não imagina." Ana assentiu fracamente e partiu para iniciar suas rondas matinais. Dona Graça a observou se afastar, seu coração pesando com a certeza de que hoje seria diferente. Ela podia sentir nas entranhas que o desembargador Salles estava se preparando para dar seu golpe final em Ana, forçando-a a uma decisão desesperada. Às 9 horas da manhã, o movimento no tribunal estava no auge. Advogados transitavam pelos corredores com suas togas esvoaçantes, assessores corriam com pilhas de documentos, e o burburinho típico de discussões jurídicas preenchia o ar. Era neste ambiente de aparente normalidade e respeitabilidade que os piores abusos de poder encontravam terreno fértil para florescer. Dona Graça estava limpando o 3º andar quando ouviu seu nome sendo gritado com uma fúria que ecoou pelos corredores. A voz era inconfundível: Arthur Salles. Ela imediatamente deixou de lado seus materiais de limpeza e subiu rapidamente as escadas, seu coração acelerando com uma mistura de preocupação e determinação. Quando chegou ao 7º andar, a cena que encontrou confirmou seus piores temores. No meio do corredor principal, diante do gabinete do desembargador, Ana estava de joelhos no chão de mármore frio, suas mãos tentando desesperadamente recolher papéis encharcados de café que se espalhavam por toda parte. O líquido escuro formava uma poça ao redor dela, manchando sua blusa branca e criando um cenário de humilhação pública que fez o sangue de Dona Graça ferver. Arthur Salles estava de pé diante dela, sua postura imponente, projetando sombra sobre a jovem ajoelhada. Seu rosto estava vermelho de fúria teatral, e sua voz ecoava pelos corredores com uma autoridade que fazia todos os presentes pararem para observar o espetáculo. "Incompetente! Absolutamente incompetente!" ele vociferava, gesticulando dramaticamente. "Este processo vale milhões de reais.
20 anos de trabalho jurídico arruinados pela sua negligência imperdoável. Ana tentava balbuciar desculpas entre lágrimas, suas palavras quase inaudíveis. Desculpe, doutor, eu não quis. Foi um acidente. Acidente? Salles riu com escárnio. Sua incompetência crônica não é acidente, é sabotagem. Como ousa servir café com essas mãos trêmulas e desastradas? Dona Graça observava tudo de longe, mas suas décadas de experiência lhe permitiam ver os detalhes que outros não notavam. Ela viu como Salles havia acidentalmente esbarrado na bandeja que Ana carregava. Viu como ele havia simulado surpresa quando o café se derramou. Viu como seus olhos brilharam com satisfação maliciosa quando Ana caiu de joelhos. Era uma encenação perfeita, calculada para humilhar Ana publicamente e criar o pretexto perfeito para sua demissão. Mais do que isso, era o golpe final de sua estratégia de chantagem. Com Ana desesperada e desempregada, ele poderia oferecê-la um favor especial, em troca de determinados serviços. Ao redor do corredor, uma pequena multidão havia se formado. Advogados respeitáveis, funcionários graduados, todos observando em silêncio a humilhação de uma jovem trabalhadora por um dos magistrados mais poderosos do tribunal. Alguns pareciam desconfortáveis, mas ninguém ousava intervir. O poder de Arthur Salles era absoluto naquele ambiente. Levante-se, ele ordenou com voz cortante. Recolha seus pertences e saia. Você está demitida. Imediatamente. Ana levantou os olhos, suas lágrimas refletindo o brilho das luzes do corredor. Por favor, Dr. Salles, eu preciso deste emprego. Minha mãe... Sua mãe... Salles riu cruelmente. Deveria ter pensado nisso antes de me desafiar com sua incompetência. Talvez agora você aprenda o valor da obediência e da gratidão. Foi neste momento que Dona Graça sentiu algo se romper dentro dela. 20 anos de observação silenciosa. 20 anos vendo injustiças serem cometidas diante de seus olhos. 20 anos sendo tratada como mobília por pessoas que se consideravam superiores. Tudo culminou naquele instante de clareza absoluta. Com passos determinados, ela atravessou o corredor, passando pela multidão de espectadores silenciosos. Sua presença era tão inesperada que mesmo Salles parou de falar por um momento, genuinamente surpreso ao ver a faxineira invisível se aproximando de sua arena de poder. Dona Graça, ele disse, recuperando rapidamente sua compostura autoritária. Que está fazendo aqui? Volte ao seu trabalho antes que eu a demita também. Mas Dona Graça não parou. Ela se ajoelhou ao lado de Ana e começou a ajudá-la a recolher os papéis molhados, sua voz suave contrastando dramaticamente com a dureza do ambiente. Calma, minha filha, ela murmurou para Ana. Deixa que eu ajudo. A simples humanidade do gesto criou um contraste chocante com a crueldade que todos haviam acabado de presenciar. Alguns dos espectadores pareceram despertar de seu transe de passividade, seus rostos mostrando sinais de desconforto e até mesmo vergonha. Salles, percebendo que sua performance estava perdendo impacto, decidiu escalar a situação. E você, sua... coisa velha e inútil, ele gritou apontando um dedo acusador para Dona Graça. Volte para o seu balde antes que eu a jogue na rua junto com esta incompetente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mesmo para os padrões do tribunal, onde hierarquias rígidas eram respeitadas religiosamente, a brutalidade verbal de Salles havia cruzado uma linha. Chamar uma funcionária de coisa diante de tantas testemunhas era um ato de desumanização tão flagrante que até mesmo alguns dos advogados mais complacentes pareceram chocados. Mas Salles, embriagado por seu próprio poder e pela audiência que havia atraído, decidiu tornar as coisas ainda mais dramáticas. Você sabe o que me diverte nesta situação? Ele continuou, sua voz ganhando um tom sádico. Vocês duas, estas criaturas insignificantes, acham que têm direitos neste templo da justiça. Pois deixem-me esclarecer algo. Aqui dentro, eu sou a lei. Ele se voltou especificamente para Dona Graça, seus olhos brilhando com malícia.
Você quer defender esta incompetente? Então prove sua coragem. Prove que eu derramei este café de propósito e eu não apenas recontrato a menina como dou a ela um ano inteiro de salário adiantado. A provocação ecoou pelo corredor como uma sentença. Era o tipo de desafio que Sally sabia que era impossível de ser atendido. Quem acreditaria na palavra de uma faxineira contra um desembargador? Que evidência poderia existir de um ato tão sutil e calculado? Dona Graça parou de recolher os papéis. Lentamente ela se levantou, limpando suas mãos no avental. Por um momento, ela apenas olhou para Salles, seus olhos revelando uma profundidade de conhecimento e determinação que poucos haviam notado em 2 décadas de serviço. "O senhor tem certeza disso?" ela perguntou, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade inesperada. Salles riu, interpretando a pergunta como hesitação. "Absoluta certeza. Eu desafio você, sua velha insignificante, a apresentar uma única prova de que agi deliberadamente contra esta incompetente." O que ele não sabia era que Dona Graça havia passado os últimos meses preparando-se exatamente para este momento. Não apenas com evidências, mas com uma compreensão profunda de como homens como ele operavam, de como sua arrogância eventualmente os levaria à autodestruição. Dona Graça não disse uma palavra. Em vez disso, ela se abaixou novamente, ajudou Ana a se levantar com gentileza maternal e entregou à jovem seu próprio lenço, para que ela pudesse secar as lágrimas e limpar o café de sua blusa. "Vai ficar tudo bem, minha filha", ela murmurou para Ana, sua voz carregada de uma confiança que parecia vir de uma fonte profunda e inabalável. Em seguida, com movimentos calmos e deliberados, ela pegou o esfregão de seu carrinho de limpeza e começou a limpar o café derramado no chão. Cada movimento era preciso, quase ritualístico, como se ela estivesse preparando o palco para algo muito maior do que uma simples limpeza. O corredor inteiro observava em silêncio absoluto. Havia algo na postura de Dona Graça, na forma como ela realizava aquela tarefa aparentemente mundana, que criava uma tensão quase palpável no ar. Era como se todos pressentissem que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário, algo que mudaria para sempre a dinâmica de poder naquele ambiente. Salles, inicialmente satisfeito com o que interpretava como submissão completa, começou a sentir uma inquietação crescente. Havia algo diferente na faxineira hoje, algo em sua postura e em seus movimentos que não se encaixava no padrão de humildade servil que ele estava acostumado a ver. Quando Dona Graça terminou de limpar o chão, ela se levantou lentamente, colocou o esfregão de volta em seu carrinho e então se virou para encarar Arthur Salles. O que aconteceu em seguida deixaria todos os presentes estupefatos e mudaria para sempre o curso da justiça naquele tribunal. Dona Graça se aproximou de Arthur Salles com uma calma que contrastava dramatically com a tensão elétrica que preenchia o corredor. Cada passo seu era medido, deliberado, como se ela estivesse caminhando em direção a um destino que havia sido planejado há muito tempo. Os espectadores ao redor pareciam hipnotizados por sua presença inesperadamente comandante. Do bolso frontal de seu avental azul desbotado, ela tirou um pequeno objeto que brilhou sob as luzes fluorescentes do corredor. Era um gravador digital simples, do tipo que estudantes universitários usavam para registrar aulas, nada sofisticado ou intimidador em sua aparência. Mas nas mãos de Dona Graça, aquele dispositivo modesto se transformou na arma mais poderosa que aquele tribunal havia visto em décadas. Com um movimento firme e preciso, ela pressionou o botão play. A voz de Arthur Salles explodiu pelos alto-falantes do pequeno aparelho, preenchendo o silêncio mortal do corredor com uma clareza cristalina que fez o sangue de todos os presentes gelar nas veias. "Se você não fizer exatamente o que eu digo esta noite, no meu escritório particular, sua mãe doente não recebe mais os remédios da fundação do tribunal. É simples assim, Ana. Você escolhe. Colabora com minhas necessidades especiais ou assiste sua mãe definhar lentamente." A gravação continuou, revelando detalhes sórdidos que fizeram alguns dos advogados presentes recuarem instintivamente, como se pudessem ser contaminados pela proximidade com tanta corrupção.
Eu controlo quem fica e quem sai deste tribunal, minha querida. Controlo os planos de saúde, as promoções, as transferências. Sou como um deus aqui dentro, e você seria sábia em me adorar da forma que eu mereço. O rosto de Arthur Salles passou por uma transformação que parecia desafiar as leis da física. A cor sumiu completamente de suas faces, deixando-o com uma palidez cadavérica que contrastava chocantemente com o vermelho intenso de suas orelhas. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, agora se arregalavam em puro terror, enquanto ele reconhecia sua própria voz, descrevendo em detalhes minuciosos seus esquemas de chantagem e assédio. Sua postura imponente, construída ao longo de décadas de autoridade inquestionável, desmoronou como um castelo de cartas em um furacão. Os ombros que antes se mantinham eretos com arrogância, agora se curvaram sob o peso de uma realização aterrorizante. Ele havia sido pego em flagrante, e não havia escapatória possível. Isso é impossível, ele murmurou. Sua voz anteriormente autoritária, agora reduzida a um sussurro trêmulo. Quando você... Mas a gravação não havia terminado. A voz de Salles continuava a fluir do pequeno aparelho, cada palavra sendo uma martelada no caixão de sua carreira e reputação. E se você ousar me denunciar, quem acreditará em você? Uma copeirinha sem educação contra um desembargador respeitado. Eu destruirei sua vida e a de sua família tão completamente que vocês implorarão para serem esquecidas. Ana, que havia estado em choque silencioso desde o início da reprodução, começou a chorar novamente, mas desta vez suas lágrimas carregavam um alívio palpável. Finalmente, alguém havia testemunhado sua agonia. Alguém tinha evidências de que ela não estava louca, que o pesadelo que vivia há meses era real e documentado. Os espectadores ao redor começaram a sussurrar entre si, alguns tirando discretamente seus telefones para gravar a situação que se desenrolava diante deles. A notícia de que um dos desembargadores mais poderosos do tribunal havia sido exposto em um esquema de chantagem sexual se espalharia como fogo pela comunidade jurídica antes mesmo do final do dia. Dona Graça permitiu que a gravação continuasse por mais alguns segundos antes de pausá-la calmamente. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia ter substância física, pressionando contra os tímpanos de todos os presentes como uma onda de choque invisível. Meu marido era um policial honesto, disse Dona Graça, sua voz ecoando pelos corredores com uma autoridade que jamais havia sido associada a ela em 20 anos de serviço. Cada palavra era pronunciada com uma precisão cirúrgica, como se tivesse sido ensaiada 1000 vezes em sua mente. Ele foi destruído por um juiz corrupto como o senhor. Perdeu o emprego, a dignidade, a vontade de viver. Ele me ensinou que a justiça nem sempre usa toga preta e gravata cara. Às vezes, ela usa um uniforme de limpeza e carrega um balde d'água. Arthur Salles tentou recuperar algum resquício de sua compostura, mas suas tentativas pareciam desesperadas e patéticas. Você não pode provar que essas gravações são autênticas. Podem ter sido editadas, manipuladas. Dona Graça sorriu pela primeira vez naquela manhã, um sorriso que não continha nenhum traço de humor ou bondade. Era o sorriso de alguém que havia jogado xadrez enquanto seu oponente ainda tentava entender as regras das damas. O senhor tem razão de questionar a autenticidade, ela disse, tirando do outro bolso de seu avental um segundo objeto que fez o coração de Salles parar completamente. Era outro gravador, este ligeiramente diferente do primeiro. Por isso, eu sempre uso 2 dispositivos diferentes, em locais distintos, para ter certeza de que tudo seja registrado com perfeita clareza. Ela ativou o segundo gravador e a mesma conversa começou a tocar novamente, mas desta vez com qualidade de áudio ligeiramente diferente, provando definitivamente que as gravações eram simultâneas e, portanto, impossíveis de terem sido falsificadas ou editadas. Quando viu o que o senhor estava fazendo com Ana, continuou Dona Graça, sua voz ganhando força e intensidade com cada palavra, jurei diante do túmulo de meu marido que não deixaria outra vida inocente ser destruída pela corrupção de homens como o senhor. Durante meses,
Eu observei, eu documentei, eu esperei pelo momento certo. Os advogados ao redor começaram a se afastar discretamente, reconhecendo instintivamente que estar próximo demais a Arthur Sales naquele momento poderia manchar suas próprias reputações profissionais. Alguns já sussurravam ao telefone, claramente informando seus escritórios sobre o escândalo que estava se desenrolando. O senhor se esconde atrás de suas leis e de sua posição desembargador, continuou Dona Graça, aproximando-se mais um passo de Sales, que agora tremia visivelmente. Mas esqueceu a lei mais importante de todas, a decência humana básica. O senhor não é um guardião da justiça, é a doença que a corrói por dentro, um câncer que transforma um templo da esperança em um covil de predadores. As palavras de Dona Graça ecoavam pelo corredor como sentenças proferidas por um juiz supremo. Cada frase carregava o peso de 2 décadas de observação silenciosa, de injustiças presenciadas, de lágrimas enxugadas em segredo. Era como se todas as vítimas de Arthur Sales, ao longo dos anos, estivessem falando através dela. Eu sei sobre Marina, a estagiária que o senhor forçou a renunciar ao curso de Direito porque ela se recusou a aceitar suas propostas indecentes. Ela continuou, tirando um terceiro gravador de uma bolsa pequena que carregava amarrada à cintura. Sei sobre Carla, a secretária que desenvolveu depressão severa depois de meses sendo assediada pelo senhor. Sei sobre Teresa, que pediu transferência para outro estado para escapar de suas ameaças. Com cada nome mencionado, Arthur Sales parecia encolher fisicamente, como se estivesse sendo esmagado por um peso invisível. Suas pernas tremiam tanto que ele teve que se apoiar na parede para não cair. Como você sabe disso tudo? Ele murmurou, sua voz quase inaudível. Porque eu existo, respondeu Dona Graça com uma simplicidade devastadora. Para vocês, pessoas como eu são mobília, decoração, parte da paisagem que vocês nem notam. Mas nós estamos sempre aqui, sempre observando, sempre lembrando. E algumas de nós sabem que chega um momento em que o silêncio se torna cumplicidade. Ela se aproximou mais ainda, até estar a poucos centímetros do homem que havia atormentado tantas mulheres inocentes. Quando falou novamente, sua voz era baixa, mas carregada de uma intensidade que fez todos os presentes se inclinarem para ouvir melhor. O senhor cometeu 2 erros fatais hoje, desembargador. Primeiro, escolheu a vítima errada. Ana não é apenas uma copeira para mim, é como uma filha. E segundo, subestimou completamente quem eu sou e do que sou capaz. Arthur Sales tentou uma última cartada desesperada. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou um desembargador, tenho direitos, tenho influência, tenho... O senhor não tem nada, cortou Dona Graça, sua voz agora fria como gelo. A partir deste momento, o senhor tem menos poder neste tribunal do que qualquer um dos faxineiros que o senhor tanto despreza. Ela levantou novamente o primeiro gravador, onde ainda havia muito mais conteúdo para ser reproduzido. Esta é apenas uma pequena amostra do que eu coletei. Tenho horas de gravações, documentando não apenas seu assédio sistemático, mas também suas conversas sobre compra de sentenças, sobre favorecimentos políticos, sobre toda a rede de corrupção que o senhor construiu neste tribunal ao longo dos anos. O impacto dessas palavras foi como uma bomba explodindo em câmera lenta. Sales compreendeu que não estava enfrentando apenas uma acusação de assédio, mas a exposição completa de décadas de crimes que o levariam não apenas à perda do cargo, mas provavelmente à prisão. Suas pernas finalmente falharam, e Arthur Sales, o homem que se considerava um deus em seu pequeno reino de poder, caiu de joelhos no mesmo chão de mármore onde havia forçado Ana a se ajoelhar momentos antes. Por favor, ele murmurou, suas palavras quase perdidas entre soluços de desespero. Por favor, Dona Graça, eu faço qualquer coisa que a senhora quiser. Eu posso compensar Ana, posso promovê-la, posso... Agora o senhor me chama de Dona Graça. Dona, observou ela com uma ironia cortante. Há 5 minutos eu era uma coisa velha e inútil. É interessante como a perspectiva muda quando o poder sai de suas mãos, não é mesmo?
Ana, que havia assistido a toda a transformação em estado de choque, finalmente encontrou sua voz. Dona Graça, como a senhora conseguiu? Por que a senhora fez isso por mim? Dona Graça se virou para a jovem, e pela primeira vez naquela manhã, sua expressão se suavizou com genuína ternura maternal. Por que, minha filha? Há 20 anos eu juro todo santo dia que não deixaria mais nenhuma pessoa inocente ser destruída por predadores como este homem. E por que você me lembra de mim mesma quando era jovem? Trabalhadora, honesta e merecedora de respeito. Ela voltou sua atenção para Salles, que continuava de joelhos, agora com lágrimas escorrendo por seu rosto. O senhor disse que eu deveria provar que derramou o café de propósito. Bem, aqui está a prova de coisas muito piores. E diferente das suas vítimas anteriores, eu não vou me silenciar por medo ou chantagem. Com movimentos deliberados, ela guardou os gravadores de volta em seus respectivos bolsos. Estas gravações já estão sendo enviadas para o presidente do tribunal, para o Ministério Público, para a Corregedoria da Justiça e para 3 jornais diferentes. Mesmo se algo acontecer comigo, o senhor não poderá impedir que a verdade venha à tona. Arthur Salles ergueu os olhos suplicantes, sua dignidade completamente despedaçada. Eu imploro, minha família, minha carreira, tudo será destruído. Exatamente como o senhor destruiu a vida de tantas mulheres inocentes ao longo dos anos, respondeu Dona Graça sem um pingo de compaixão. A diferença é que elas não mereciam o que sofreram. O senhor merece cada consequência do que está por vir. O corredor havia se enchido de mais pessoas atraídas pelos sussurros e pela comoção. Funcionários de todos os níveis, de juízes a seguranças, formavam agora uma multidão silenciosa que testemunhava a queda completa de um dos homens mais poderosos do sistema judiciário. E no centro de tudo isso, uma faxineira de 60 anos permanecia de pé, calma e resoluta, tendo acabado de realizar algo que advogados experientes e promotores ambiciosos nunca haviam conseguido. Fazer a justiça verdadeira finalmente prevalecer naquele templo de hipocrisia e corrupção. Ela guardou os gravadores de volta em seus bolsos com a mesma calma deliberada com que havia conduzido toda a confrontação. Arthur Salles permanecia de joelhos no chão de mármore, suas lágrimas misturando-se com os últimos vestígios de café que ainda manchavam o piso. O homem que minutos antes se comportava como um deus em seu reino de poder, agora implorava por misericórdia a uma mulher que ele havia chamado de coisa inútil. Por favor, Dona Graça, ele soluçou, suas palavras quase inaudíveis entre respirações entrecortadas. Eu tenho família, filhos na universidade, uma esposa que não sabe de nada disso. Por favor. Dona Graça o observou por um longo momento, seus olhos refletindo 2 décadas de injustiças, testemunhadas em silêncio. Suas vítimas também tinham famílias, desembargador. Marina tinha um filho pequeno quando o senhor a forçou a abandonar o curso. Carla tinha uma mãe dependente quando desenvolveu depressão por causa de seus assédios. Quantas famílias o senhor destruiu sem pensar 2 vezes? A multidão ao redor havia crescido significativamente. Advogados, funcionários, até mesmo alguns juízes de instâncias inferiores se aglomeravam no corredor, todos sussurrando entre si enquanto testemunhavam a queda espetacular de um dos homens mais temidos do sistema judiciário. Alguns discretamente filmavam com seus celulares, sabendo que estavam presenciando um momento histórico. Ana, que havia permanecido em choque durante toda a revelação, finalmente se aproximou de Dona Graça. Suas lágrimas agora eram de gratidão e alívio, não mais de humilhação. Dona Graça, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada, minha filha, respondeu Dona Graça, envolvendo Ana em um abraço maternal. Você só precisa se lembrar de uma coisa. Nunca mais deixe ninguém te fazer sentir pequena. Você tem valor, tem direitos e merece ser tratada com dignidade. Neste momento, o som de passos apressados ecoou pelo corredor. Dr. Fernando Castilho, o presidente do tribunal, chegava acompanhado de 2 seguranças e do secretário-geral da corte. Seu rosto estava pálido, e era evidente que ele já havia recebido alguma informação sobre o que estava acontecendo. — O que está havendo aqui? Ele perguntou.
sua voz carregada de autoridade, mas também de preocupação evidente. Dona Graça se separou de Ana e se virou para encarar o presidente do tribunal. Sem hesitação, ela tirou novamente um dos gravadores de seu bolso. Doutor Castilho, eu tenho aqui evidências de crimes graves cometidos pelo desembargador Salles contra funcionárias deste tribunal. Gostaria que o senhor ouvisse por si mesmo. Doutor Castilho olhou para Arthur Salles, ainda ajoelhado no chão, e depois para Dona Graça. Algo na postura dela, na calma inabalável com que ela conduzia a situação, o fez perceber que estava diante de algo muito sério. "Dê-me o gravador", ele disse, estendendo a mão. Dona Graça entregou o aparelho, mas antes ativou uma gravação diferente, uma das mais comprometedoras de seu arquivo. A voz de Salles preencheu o corredor novamente. "O presidente é um idiota útil, Marcos. Ele assina o que eu coloco na mesa dele sem ler. Tenho ele na palma da minha mão. Quanto às sentenças, você sabe como funciona. 50 mil para influenciar, 100 mil para garantir. É assim que o sistema realmente funciona." O rosto de Dr. Castilho mudou completamente de expressão. A preocupação deu lugar à fúria, e então a uma determinação fria. Ele olhou para Salles com uma mistura de nojo e decepção que fez o desembargador caído recuar ainda mais. "Arthur Salles", disse Dr. Castilho, sua voz ecoando com autoridade judicial, "como presidente deste tribunal, eu o declaro suspenso de todas as suas funções, efetivamente imediato. Os seguranças irão escoltá-lo para fora do prédio, e uma investigação formal será aberta ainda hoje." "Fernando, por favor." Salles tentou se levantar, mas suas pernas ainda tremiam. "Somos amigos há 15 anos. Você sabe que Eu não conheço você", cortou o Dr. Castilho friamente. "O homem que eu pensava conhecer jamais seria capaz das coisas que acabei de ouvir nesta gravação." Ele se virou para Dona Graça, e pela primeira vez em 20 anos, um presidente do tribunal olhava para ela com genuíno respeito e reconhecimento. "Senhora, perdoe-me, eu não sei seu nome completo." "Graça Santos Silva", ela respondeu com dignidade. "Faxineira deste tribunal há exatos 20 anos e 2 meses. "Senhora Graça", disse Dr. Castilho, fazendo uma reverência respeitosa que chocou a todos os presentes, "em nome da justiça e da decência, eu a agradeço profundamente pelo que fez aqui hoje. Quantas gravações como esta existem?" "Muitas", respondeu Dona Graça simplesmente. "Durante meses eu documentei não apenas os crimes do desembargador Salles, mas também observei padrões similares em outros setores do tribunal. Tenho tudo organizando cronologicamente e por tema." Dr. Castilho assentiu gravemente. "Todas essas evidências serão fundamentais para uma limpeza completa desta instituição. Gostaria de convidá-la para colaborar conosco nessa investigação. Sua perspectiva única será inestimável." "Será uma honra", respondeu Dona Graça. "Mas antes de mais nada, gostaria de ver a situação da Ana resolvida. Ela foi demitida injustamente e precisa retomar seu trabalho imediatamente." "Claro", Dr. Castilho se virou para Ana, que observava tudo com os olhos arregalados. "Senhorita, você está oficialmente reintegrada ao seu cargo, com pedidos formais de desculpas do tribunal. Além disso, você receberá uma compensação pelos danos morais sofridos." Ana começou a chorar novamente, desta vez de pura alegria e alívio. "Obrigada, doutor. Obrigada, Dona Graça. Eu não acredito que isso está realmente acontecendo." Os seguranças se aproximaram de Arthur Salles, que finalmente conseguiu se levantar com dificuldade. Seu terno impecável estava amarrotado, sua gravata torta e seus cabelos despenteados. A imagem de poder e autoridade havia sido completamente destruída. "Isto não acabou", ele murmurou para Dona Graça enquanto passava por ela, escoltado pelos seguranças. "Eu tenho advogados, tenho influência, tenho..." "O senhor não tem mais nada", respondeu Dona Graça calmamente. "E sabe por quê? Porque subestimou o poder da verdade nas mãos de alguém que não tem nada a perder." Enquanto Salles era conduzido para fora do prédio, a multidão no corredor irrompeu em murmúrios de aprovação, e até mesmo alguns aplausos discretos.
Pela primeira vez na história daquele tribunal, uma funcionária de baixo escalão havia enfrentado e derrotado completamente um dos magistrados mais poderosos da corte. Dr. Castilho se dirigiu à multidão. O que testemunharam aqui hoje marca o início de uma nova era para este tribunal. Nenhum abuso de poder será tolerado, independentemente da posição hierárquica do perpetrador. Nas semanas que se seguiram, as gravações de Dona Graça desencadearam a maior investigação de corrupção na história do sistema judiciário estadual. Além de Arthur Salles, outros 5 magistrados foram afastados, dezenas de funcionários foram demitidos e um sistema completamente novo de controle interno foi implementado. Arthur Salles foi formalmente denunciado por assédio sexual, corrupção, prevaricação e formação de quadrilha. Seus bens foram bloqueados, sua aposentadoria cancelada, e ele enfrentou um processo criminal que resultou em 8 anos de prisão em regime fechado. Sua reputação, construída ao longo de décadas, foi completamente destruída, e seu nome se tornou sinônimo de corrupção judicial nos jornais nacionais. Ana não apenas foi reintegrada ao seu cargo, mas recebeu uma promoção para o setor administrativo com um salário substancialmente melhor. Com a estabilidade financeira garantida, ela pode custear o tratamento de sua mãe, que se recuperou completamente e voltou a viver uma vida normal. Ana também retomou seus estudos noturnos em direito, inspirada pelo exemplo de coragem de Dona Graça. Dona Graça foi convidada a participar da criação de um comitê permanente de ética e integridade do tribunal. Embora tenha se aposentado de suas funções de limpeza, ela aceitou atuar como consultora especial, garantindo que os funcionários de menor escalão tivessem uma voz ativa na prevenção de abusos de poder. O presidente Dr. Castilho implementou um sistema de ouvidoria anônima, onde qualquer funcionário poderia relatar irregularidades sem medo de represálias. Uma sala especial foi criada, oficialmente batizada de Sala Graça Santos Silva, onde funcionários podiam se reunir para discutir questões de ética e integridade. Com o dinheiro das multas e confiscos resultantes da investigação, foi criado um fundo de apoio para funcionários de baixo escalão que fossem vítimas de qualquer tipo de abuso ou discriminação. O fundo também oferecia bolsas de estudo para filhos de funcionários e cobertura médica ampliada. 6 meses depois do incidente, Dona Graça estava sentada em sua nova sala, revisando relatórios de ética, quando Ana bateu à porta carregando uma bandeja com café. Dona Graça, disse Ana sorrindo radiante, trouxe seu café da tarde. Obrigada, minha filha, respondeu Dona Graça, retribuindo o sorriso. Como estão os estudos? Muito bem, estou no 3º semestre agora. E sabe o que mais? Estou me especializando em direitos dos trabalhadores. Quero seguir seu exemplo, defender pessoas que não têm voz. Dona Graça sentiu os olhos se encherem de lágrimas de orgulho. Tenho certeza de que você será uma advogada excepcional, Ana. Lembre-se sempre, a verdadeira justiça não está nas togas ou nos gabinetes luxuosos. Está no coração daqueles que têm coragem de defender o que é certo. Naquela tarde, enquanto observava Ana se afastar pelo corredor, que antes havia sido palco de tanta humilhação e sofrimento, Dona Graça refletiu sobre a jornada extraordinária que a havia trazido até ali. Ela pensou em seu marido falecido, o policial honesto que havia sido destruído por um sistema corrupto, e sorriu sabendo que, de alguma forma, ela havia honrado sua memória. O sistema de justiça ainda não era perfeito, mas era um pouco mais justo por causa dela. E essa era uma vitória que nenhum desembargador arrogante jamais poderia tirar dela. Se você acredita que os verdadeiros guardiões da justiça podem ser encontrados nos lugares mais humildes e que a coragem moral é a lei mais poderosa de todas, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias que provam que não importa quão pequena seja sua posição, sua dignidade e seus princípios nunca podem ser diminuídos.